em Mateus capítulo 26, versículo 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando-nos outra vez, glória a Deus, e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e partamos. Eis que é chegado o que me trai. Amém? Pai. Glória a Deus. Irmãos amados, quando Jesus vai para o Getsêmani, com seus discípulos, ele tinha tido uma conversa com Pedro e ele disse para Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro ia negar. Antes que o galo cantasse, Pedro ia negar Jesus 3 vezes. E Pedro ficou assim, olhando para o Senhor: Não, Senhor, imagina, se eu vou negar o Senhor, de jeito nenhum, estou pronto a ir contigo até a morte, mas eu não te negarei. Só, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele conhece a gente mais do que nós mesmos. Ele conhecia a fraqueza de Pedro, então Ele o alertou de que isso ia acontecer, porque lá na frente nós vemos um Pedro ali, com a vida transformada, um Pedro ali usado por Deus, um Pedro que o soldado levava para a prisão, o anjo ia lá, tirava ele de lá, um Pedro que eles chamavam ele ali, orava ali, até ressurreição acontecia na oração que Pedro fazia. Sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus queria mostrar para Pedro que Pedro não era grande. Grande era aquele que estava com ele. Grande era o poder que vinha do céu, era o poder de Jesus Cristo que estava com ele, que era grande. Que Pedro, como homem, como ser humano, era frágil. Era frágil. Por isso que quando Pedro nega Jesus, ele ouve o galo cantar, ele chora amargamente. Sabe por quê? Porque ele lembrou de tudo que Jesus falou para ele. E ele entendeu que ele não era um super, Ele não era aquele forte, aquele que tinha, não, eu posso, eu tal. Ele entendeu que ele não era tanto quanto ele pensava. Que ele era frágil também. E que ele precisava, glória a Jesus, aleluia, de que Jesus estivesse com ele em todo o tempo. Porque enquanto ele estava com Jesus, irmãos, ele estava ali, reforçado, mas no momento em que prenderam Jesus, ele já negou Jesus. Ele já teve aquela fraqueza. Mas Jesus, ele não deixou Pedro continuar fraco.
Ele fortaleceu. Ele transformou sua vida, ele deu a fortaleza. E nós vemos tanto a fraqueza do ser humano, que quando ele vai aqui no jardim do Getsemane, Jesus vai com os seus discípulos. A palavra fala que ele vai com os seus discípulos, mas irmãos, estavam com ele os 11, não estavam os 12. Judas não estava com eles. Sabe por quê? Porque lá no finalzinho, quando nós encerramos o versículo que nós lemos, ele falou assim: partamos daqui, porque vem aí o que me trai. Quem traiu Jesus não foi Judas? Então, Judas não estava com eles naquele momento. Ele estava exatamente, irmãos, entregando Jesus para os seus inimigos, né? Então nós vemos que ele chama os seus discípulos e fala assim: vamos ali que eu quero orar. Então eles vão ali para o jardim do Getsemane. E Jesus disse assim: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Só que ele aparta dos discípulos, 11 discípulos que estavam com ele aparta 3. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Glória a Jesus, aleluia. E levou com ele um pouquinho mais adiante. Será por que ele fez isso? Quem eram os filhos de Zebedeu? Quem sabe? João e Tiago. Sempre acompanhava Jesus. Sempre que Jesus ia num lugar, no momento da transfiguração, quem estava com Jesus? Pedro, João e Tiago. Por que isso acontecia? Não sei. Jesus não tinha uma preferência, não amava mais um do que o outro. Mas eles tiveram o privilégio, irmãos, de estar com Jesus em momentos especiais. E esse momento aqui era o momento que Jesus mais estava precisando do apoio dos seus discípulos, daquele que estava com ele. Há um momento na nossa vida que a gente precisa do apoio dos irmãos, a gente precisa do apoio do pastor, a gente precisa da oração de alguém, que alguém se importe conosco. Amém. É necessário. Se não houver isso no meio da igreja, no meio do povo de Deus, então não há igreja. E Jesus, naquele momento, ele precisava do apoio, ele precisava da intercessão. Mas Jesus precisava da intercessão, precisava, ele estava em agonia. Ele próprio orava. E ele então, ele disse para Pedro, Tiago e João, né? Glória a Jesus, aleluia. Fala: olha, eu estou muito angustiado. Então fica aqui, né? E vigia comigo. Quer dizer, ore comigo, eu vou ali orar, vocês ficam aqui orando por mim, intercedendo por mim. E Jesus vai um pouquinho orar. Em um dos evangelhos, a palavra chega a dizer, irmãos, que a agonia dele era tão grande que o suor dele era gotas de sangue. Agora, tem pessoas que acham que quando ele fala para o Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, acha que ele estava falando: meu Deus, meu Pai, se o Senhor quiser, me livre desse sofrimento, faça que eu não precise morrer na cruz. Não era esse o significado. Porque no momento, irmãos, que Jesus foi pregado na cruz, ele foi feito pecador em nosso lugar, sem nunca ter pecado. Ele assumiu o lugar de pecador no nosso lugar. E quando a gente pega, quando a gente está em pecado, nós como pecadores, né? Muitas vezes a gente sente, às vezes, a ausência de Deus, a gente ora, a gente chora, e Jesus ele nos enche de novo e fala: eu estou contigo, eu não vou te deixar, porque ele conhece cada um de nós. Não é assim? Louvado seja Deus, aleluia. Então, naquele momento, era para eles estar ali, orar, vigiar com Jesus. E ele estava lá: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque, irmãos, ele tinha medo da separação de Deus. Daquele momento em que ele ia ser feito pecador no lugar de cada um de nós, ia haver um momento, um minuto de separação, um tempo pequeno de separação de Deus. Estar separado de Deus é muito triste. Estar separado de Deus é muito triste. A agonia, a angústia dele era por isso, porque, irmãos, se ele quisesse desistir,
desistir. Mas ele não queria desistir, não. Ele queria salvar uma humanidade que estava perdida. E acha que a gente vai apontar o dedo, vai fulano, então não, somos nós mesmos. A gente que era os perdidos. Era a gente que ele estava resgatando. Era a gente que ele estava socorrendo do quê? Socorrendo, irmãos, de cair naquele lugar que tem fogo e enxofre. Ele estava nos socorrendo disso, nos livrando disso. Era esse o sofrimento dele, a angústia dele de saber que tinha um povo que estava separado de Deus por causa do pecado. E ali o sacrifício que ele estava disposto a fazer, irmãos. Ele estava abrindo uma porta que não tinha sido aberta ainda, a porta da graça. Glória a Deus. A porta, aleluia, em que abria a entrada para mim e para a sua oração, que quando a gente pega, a gente põe a boca no pó e põe o joelho no chão, a gente ora, a gente clama, a gente chora, e o Senhor traz aquele conforto para nós, aleluia. Ele traz aquele conforto, aquela sensação de alívio, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados e continuou perdoando, irmãos. Ai de nós se Ele não perdoasse as nossas faltas, nossos pecados. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Então ninguém de nós estamos à altura de apontar dedo para ninguém, de dizer não, esse ou aquele, não, irmãos. É no plural, somos nós. Nós somos pecadores. Só que nós somos remidos. Fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas mesmo assim a palavra diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Que Jesus subiu, Ele é o nosso advogado. Ele nos defende perante o Pai. Ele, diante do Pai, Ele fala para ele, fala assim, lembra? Do momento que eu estava no Getsemane, que eu estava em agonia, que eu estava ali, eu pedi aos meus discípulos que ficassem, que vigiassem comigo, que orassem comigo, e eu separei 3 vezes, daí um pouco mais adiante, e pedi que eles vigiassem comigo, por 3 vezes eu voltei, Pai. Eles estavam dormindo, porque eles estavam cansados, porque o ser humano, ele tem fraquezas. Então eu te peço a misericórdia deles, perdoa o pecado deles, para que eles não se percam. Ele intercede por nós, irmãos. Ele é aquele que nos ama incondicionalmente. Mas vai ter sempre alguém que vai apontar para nós, né? E vai dizer, vai querer mostrar para nós os nossos erros, os nossos pecados, e dizer para nós não perdidos, não está errado. Nós não estamos perdidos, nós somos o contrário. Pelo contrário, nós somos encontrados por Jesus. No momento que nós abrimos o coração para Ele, porque, irmãos, tem um testemunho com o irmão que converte. Ele converte a Cristo, entrega a vida para Cristo, e tinha tido uma vida de muita coisa errada. E ele dobra o seu joelho na sua casa e começa a orar. Naquele que ele começa a orar, ele olha do lado, Satanás é bem do lado dele. Tá, meu Deus, eu estou orando, Satanás está do meu lado. Ele começou a orar, e Satanás perguntou para ele assim: você está orando? Pois é. Você esqueceu dos pecados que você cometeu? Você fez isso? Você lembra? Ele disse: lembro. Você fez aquilo? Você lembra? Lembra. A oração dele começou a diminuir, ele começou a entristecer, ele começou a ficar amargo por causa da acusação, porque Satanás é o nosso acusador. E ele começou a enfraquecer, irmãos. Aí de repente ele lembrou que Jesus pagou pelos nossos pecados, que ele foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Depois Satanás acusou ele de todas as coisas, que ele estava se sentindo fraco, frágil. Ele olhou para Satanás e disse assim: você não disse todas as coisas, você esqueceu de uma coisa. Ele disse: esqueci do quê? Você esqueceu do sangue de Jesus que purificou de todo o meu pecado. Glória a Deus, aleluia. E é essa palavra, irmãos, que nós temos que falar para Satanás, para o acusador. Porque se Jesus fosse olhar
Porque nem um momento vocês podem orar, e Jesus estava ali pedindo eles para orar, para eles não entrar em tentação. Era para eles não entrar em tentação, porque eles sabiam, irmãos, que as tentações do mundo iam ser enormes. Coisas que eu, você, todos nós estamos sujeitos. Mas só que nós oramos, nós buscamos, nós clamamos o Senhor, nós vamos nos fortalecer. Se nós caímos aqui, o Senhor segura na nossa mão, nós levanta ali, nós vamos estar de pé, nós vamos glorificar o Senhor. Porque houve arrependimento no nosso coração, houve um momento, glória a Deus, de fraqueza, mas houve um momento também de júbilo, de onde Jesus nos tomou da nossa mão direita e disse: não temas, porque eu estou contigo, porque eu te ajudo, aleluia. É essa voz que nós sempre estamos ouvindo todos os dias da nossa vida. Glória a Jesus, aleluia. Jesus orava com o rosto prostrado, irmãos, em terra. Glória a Jesus, aleluia. Ele clamava, então nós temos que orar, clamar também. Glória a Jesus, aleluia. Porque o nosso clamor, ele chega até o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E o Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor conhece a fraqueza do ser humano, Ele conhece a nossa fraqueza, e Ele não vai nos punir, Ele não vai nos condenar por causa da nossa fraqueza, mas Ele vai nos fortalecer, vai fazer de nós, homens e mulheres, fortes, servos e servas fortalecidos, mudados, transformados. Glória a Deus, aleluia. E se a gente tropeçar aqui, a gente vai levantar ali, vai glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Porque é difícil. Imagina, né? Junto com Jesus, eles não aguentavam ficar com os olhos abertos, orando. Eles estavam com os olhos carregados, eles queriam dormir, queriam descansar, né? Louvado seja Deus. Mas quando Jesus chegou, Ele veio primeira vez, Ele estava dormindo. Ele veio segunda vez, Ele estava dormindo. Ele veio terceira vez, Ele estava dormindo. Eu só quero dizer uma coisa que o Espírito diz para nós: que Ele não nos encontre dormindo quando Ele vier buscar a sua igreja. Nesse momento Ele não pode nos encontrar dormindo, não. Nós temos que estar acordados espiritualmente. Nesse momento nós precisamos estar de pé na presença do Filho do Homem, que diz a palavra de Deus. Nesse momento nós temos que estar de pé, com as nossas lamparinas acesas, esperando o momento dele chegar. Então, nesse dia, nesse acontecimento, nessa passagem que nós lemos, ainda não era essa hora, mas no momento que nós estamos hoje, nós precisamos orar, vigiar, manter nossas lamparinas acesas. Não importa o que aconteceu para trás, o que importa é que de hoje em diante, aleluia, nós vamos encher as nossas lamparinas, nós vamos encher as nossas vasilhas de azeite. Porque, irmãos, quando a nossa lamparina estiver apagando, nós vamos repor o azeite e a nossa lamparina vai continuar acesa. Porque quando vier aquela voz do amigo e dizer, né, eis aí vem o noivo, eis aí vem o esposo, nós estamos com as nossas lamparinas acesas para sair ao encontro deles. Aí ficou para trás aquele que nos acusava, aí ficou para trás aquele que apontava o dedo para nós, ficou para trás aquele que tentava fazer nós cair, que fazia nós tropeçar. Mas nós vamos estar agora no momento em que tudo ficou para trás. Nós vamos estar diante do Senhor para sempre, eternamente com Ele. Louvado seja Deus, aleluia. Porque eis que a hora é chegada. E eu quero dizer, irmãos, que aquela hora era chegada para Jesus ser entregue para morrer por nós. Mas eu quero dizer que essa hora já passou. E que a hora que é chegada agora não é mais a hora, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Da gente cultuar um Cristo pendurado na cruz
mensagem da cruz, ela diz o seguinte, que Jesus morreu, foi crucificado numa cruz, mas Ele ressuscitou. E Ele está vivo, e está vindo para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem. Glória a Jesus, aleluia. E todos aqueles que estão esperando pela vida dele, aleluia, que esperem as suas lamparinas acesas, espere com o seu coração aberto, espere com alegria, glória a Jesus, aleluia. Porque eu quero dizer para os irmãos, naquele momento, ele diz: levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Sabe que o momento que nós estamos vivendo não é muito diferente desse? Por quê, irmãos? Porque quando a igreja partir, é porque aquele que vai chegar, aquele para destruir, né, que é o anticristo, para comandar o mundo, para implantar a marca da besta, para fazer todo mundo sofrer, pelo menos num tempo determinado, né? Ele vai estar chegando. É nesse momento, no momento em que Jesus estiver, a igreja estiver partindo com Jesus, vai estar chegando o anticristo. A chegada dele aí. E aquele, né? Aquele que traz Jesus, aquele que quer tomar um povo que foi comprado, aquele que quer tomar um povo que foi lavado no sangue do Cordeiro, porque veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar aquele que foi comprado por Cristo, mas Cristo não veio para roubar, ele comprou, e ele vai levar os que ele comprou. E ele não comprou, irmãos, uma meia dúzia. Ele comprou todos. Se todos derem ouvido à sua palavra, derem ouvido, glória a Deus, o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas, todos poderão subir. Aleluia! Todos poderão. Independentemente do que passou. Jesus, ele, quando o momento que a gente confessa o nosso pecado ao Senhor, nós alcançamos misericórdia. A palavra fala: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E alcançar misericórdia, irmãos, é alcançar a salvação. Glória a Jesus, aleluia. Então nós já confessamos nosso pecado, entregamos nossa vida para Ele, vivemos com Ele. Tem os momentos difíceis, tem momentos fracos, temos. Os discípulos também tiveram. Acho que não foi uma fraqueza quando Pedro ali nega Jesus. Foi tanta fraqueza, irmãos, e sentiu tanta amargura. Aqui foi arrependimento. Ele chorou amargamente porque ele arrependeu. E ele foi perdoado. Tanto que foi usado até o tutano, né? E aquele que o traiu, que foi Judas, ele poderia ter sido perdoado também. Se ele tivesse arrependido verdadeiramente, voltado para Cristo, ele também teria sido perdoado. Mas ele preferiu tirar a sua vida do que voltar para Cristo e pedir perdão. Por quê, irmãos? Talvez fosse soberba. Talvez porque ele não quisesse se humilhar e chegar e falar: eu te traí, é verdade, mas eu arrependi, eu quero voltar a caminhar com o Senhor, na tua presença. Não, ele preferiu tirar a vida. Ele preferiu, glória a Deus, aleluia, a soberba do que a humilhação. Mas nós, irmãos, nós estamos aqui, debaixo das potentes mãos do Senhor, nos humilhando, debaixo das potentes mãos dele, e pedindo: Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, mantém nosso nome escrito no livro da vida. E no momento que o Senhor voltar, não nos deixa para trás, não deixa a nossa família para trás. Nos ajude que nós sejamos luz para esse mundo de trevas, nós possamos levar a palavra. E muitas pessoas possam se arrepender, muitas pessoas possam ser salvas pela palavra que o Senhor colocar na minha boca. É essa a nossa oração para o Senhor. É isso que Ele quer de nós, irmãos. Ele está procurando de nós coisas extraordinárias. Não. Ele só quer que nós sejamos luz. Nós possamos brilhar aqui na terra, no mundo de trevas. Nós possamos brilhar pela luz do Espírito Santo na nossa vida. Se nós conseguirmos fazer isso, irmãos, está de bom tamanho.
Ele não vai pedir mais nada. É só isso que Ele quer de nós. Então entrega a sua vida. Confia no Senhor. Se você tem um momento difícil, tem um momento de fraqueza, esse não é o momento. Já passou, já era. Agora é o momento de segurar na mão de Jesus e seguir em frente. Aleluia. Porque o céu é logo ali. Daqui a pouco nós estaremos lá. Para a honra e para a glória do seu nome. Amém? Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus continue falando no nosso coração. Aleluia.